O vice-presidente Geraldo Alckmin confirmou que o Brasil foi prejudicado com as mudanças no tarifaço dos Estados Unidos. Enquanto outros países conseguiram zerar as taxas para produtos como café, os brasileiros ainda sofrem com a tarifa adicional de 40% e vão enfrentar agora a concorrência de outras nações. O governo reconheceu ser necessário corrigir distorções nessa negociação, mas rejeitou mudar as conversas que já estão em andamento. Chamar os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. O Roberto Mota já está ao vivo conectado com a gente. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. O que parecia, ser uma boa notícia na sexta-feira, depois que divulgaram todas as informações, nós vimos que não era bem assim. Enfim, decisão tomada pelos Estados Unidos, mas há dúvidas se a negociação com o Brasil teve algum tipo de influência, teve algum tipo de participação nessa decisão tomada pelas autoridades norte-americanas. Bem-vindo. Não houve absolutamente nenhuma participação. Na verdade, os Estados Unidos reduziram as tarifas para uma série de países. O Brasil teve a sua tarifa reduzida, exceto aquela tarifa que foi colocada especialmente no Brasil. Boa noite, Caniato. Boa noite, os meus colegas de bancada. Boa noite, a nossa audiência. Donald Trump já explicou que a culpa por essas tarifas de 40% é do Estado brasileiro. Ele já disse isso de viva voz e por escrito. Mas o Brasil ainda tem muita gente ruim de interpretação de texto. Há quem insista que a questão é comercial, tem a ver com terras raras, tem a ver com o preço do café. Mas Donald Trump e Marco Rubio já disseram, para retirar as tarifas, os Estados Unidos precisam ver uma mudança no comportamento do Estado brasileiro. Mas nada muda, nem a retórica do governo. Chama o Luiz Felipe Dávila, está ao vivo aqui com a gente, vai trazer também as impressões sobre essa decisão norte-americana e a narrativa adotada por alguns integrantes do governo que chegaram a comemorar, foi um avanço, isso é reflexo da negociação, certamente irão cortar mais nas próximas reuniões, próximos encontros. Você, Dávila, o que é preciso considerar sobre a decisão dos Estados Unidos, esse corte de apenas 10%, Outros países receberam cortes mais vultuosos. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa querida audiência. Caniato, nós temos de olhar essa questão das tarifas de uma maneira muito pragmática. Boa parte dos produtos exportados para os Estados Unidos já não tem a tarifa de 50%. É a questão do suco de laranja, dos aviões da Embraer, agora mesmo, recentemente, vai suspender as tarifas sobre o café e que são produtos importantes da exportação brasileira. Agora, outros setores vão ser muito afetados. É a questão da indústria moveleira, por exemplo, e equipamentos que nós exportamos para os Estados Unidos, esses sim vão continuar com a tarifa de 40%. Mas o governo americano deixou claro que boa parte dessa tarifa ela reflete a questão política e não comercial. E questão política só se resolve com diálogo. O problema é que o presidente brasileiro não tomou a atitude de iniciar o diálogo. Este é o problema. A tal da química aconteceu por um encontro casual, quase que um esbarrão na ONU. Depois teve uma conversa informal na Ásia. Mas nunca teve uma negociação de presidente para presidente, porque o presidente Lula prefere manter este cabo de guerra com os Estados Unidos, que parece que lhe rende mais aplauso e voto para a sua claque. Portanto, isso prejudica enormemente o Brasil. Nós já perdemos mais de 10 bilhões de reais em exportação para os Estados Unidos e mais de 14 mil empregos foram destruídos até agora. E pelo jeito, o governo brasileiro vai manter a linha dura de não negociar politicamente, mesmo que isso afete empregos, investimento e exportação. Pois é, Casa Branca retira 10% da taxa, mas mantém a sobretaxa de 40% sobre vários itens. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, também debruçado para trazer suas principais análises, reflexões sobre esse desafio para o governo. Segundo Geraldo Alckmin, as tratativas
continuarão, viu, Beraldo? Há uma expectativa de reversão nos próximos encontros. Bem-vindo. Agora vai dar certo, Caniato. Boa tarde a você, boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Mota, boa noite ao Danúzio, bem-vindo. Boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Veja, o que há de concreto em toda essa novela que se transformou a questão das tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros é que os Estados Unidos não estão vendo absolutamente nenhuma motivação, nenhuma justificativa para mudar o seu comportamento em relação ao Brasil. Não houve, a partir do anúncio dessas tarifas, um esforço efetivo do presidente brasileiro, afinal de contas a gente está tratando de uma medida tomada pelo presidente norte-americano, portanto, era esperado que o presidente brasileiro buscasse esse caminho de comunicação, de negociação desde o momento zero. Isso não aconteceu, adotou-se uma estratégia do ponto de vista do governo de ataque aos Estados Unidos e a construção da narrativa de que, na verdade, Donald Trump estava atentando contra a soberania brasileira. De repente, como num passe de mágicas, a partir de um encontro na ONU, como nos lembrou aqui o Dávila, muda a postura do presidente brasileiro a partir de um elogio feito ali de improviso, ou se é que a gente pode chamar de elogio, mas enfim, uma menção simpática de Donald Trump em relação a Lula, e isso levou o governo, então, a entender que havia um espaço para ele tirar proveito dessa sinalização dos Estados Unidos, que, na verdade, o proveito que o governo quer tirar não é o proveito de resolver o problema tarifário. O mais importante é resolver a questão da narrativa, é roubar a relação com os Estados Unidos do Bolsonaro, né, da família Bolsonaro. E aí o governo brasileiro vai sempre focando nos objetivos errados. E a gente está nessa situação de agora, que é uma situação que não demonstra nenhum encaminhamento para uma solução. O Brasil está sendo levado a reboque, porque isso traduz a irrelevância brasileira num contexto mundial, apesar do país ser muito rico e importante, o governo brasileiro transforma o Brasil num assunto desimportante para as outras nações. Quem se junta ao time de Os Pingos nos Is, nosso convidado especial,